irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 1 em diante. Mateus 6, a partir do verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6 diz assim a palavra do nosso Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 5 diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Outra expressão vai dizer no teu quarto. Diga assim: no teu quarto. O texto diz assim: e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo de número 9 diz assim: portanto vós orarei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta noite de ensino da palavra de Deus, um culto de ensino bíblico, onde nós temos uma temática, e a temática desta noite é intimidade com o Pai, ok? E a intimidade, ela tem três variações que nós vamos estudar aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, que é filiação, intimidade e serviço. Vamos repetir por gentileza essa expressão: filiação, intimidade e serviço. 1, 2, 3. Filiação, intimidade e serviço. Muito bom. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando aqui uma realidade que não dá para nós servirmos ao Senhor sem nós termos uma vida de intimidade e o entendimento de filiação. Hoje nós vivemos em um tempo difícil, em que as pessoas estão servindo a Deus, mas elas estão servindo sem o caminho da intimidade e sem o caminho da filiação. Nós devemos servir? Sim, nós devemos servir,
devemos servir ao Senhor com toda a nossa dedicação, com todo o nosso empenho, porém nós devemos criar um caminho, e o caminho é filiação, intimidade e serviço. Nós não podemos inverter esse caminho. Nós não devemos prestar serviço sem intimidade e, é claro, sem a filiação. Amém, meus irmãos? Remete-nos uma pergunta aqui, esta temática sobre intimidade. E qual a pergunta que é? Como ter intimidade com Deus? Diga isso aí para alguém, fala assim: irmão, como que é ter uma intimidade com Deus? No olhar dele você vai saber se ele está tendo bastante ou pouca intimidade com Deus, né? Como ter uma intimidade com Deus? Como ter intimidade com Deus? Essa resposta, ela está propriamente dita no texto da palavra de Deus. A resposta vem na sequência, é observando Jesus como se relacionava com Deus. Como que eu vou ter intimidade com Deus? É observando Jesus, da maneira, do modo, do jeito como ele se relacionava com o Pai. E aqui nós vamos ver 3 exemplos bíblicos que vai nos relatar esta grande realidade. Eu peço que você vá comigo em João, capítulo de número 17, a partir do verso de número 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17, a partir do verso de número 1. Nós estamos aqui debruçados sobre essa temática intimidade. E a pergunta que fica é: como ter intimidade com Deus? A resposta nada mais é do que observando a Jesus e a maneira e o modo como ele se relacionava com Deus. Capítulo de número 17, versículo de número 1. O texto da palavra de Deus diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então nós vamos observar a maneira e o modo como Jesus, o nosso Senhor, ele se relacionava com Deus. E o que vai nos trazer de informação? A maneira como Jesus se relacionava com Deus vai nos levar a um caminho de intimidade. A primeira expressão que Jesus utiliza quando ele vai falar com Deus é Pai, Pai. Ele não chega diante de Deus, e não tem nada de errado disso. Ele não chega diante de Deus falando a respeito dos seus atributos, falando a respeito daquilo que Deus poderia fazer, daquilo que Deus poderia realizar. Mas o Senhor Jesus vai nos revelar que a intimidade, ela não começa pelo serviço. A intimidade, ela começa pelo caminho da filiação. É quando Jesus diz assim: Pai, Pai. Isso nos revela o poder da filiação. Eu queria que você fosse comigo em Mateus, capítulo de número 4, capítulo de número 3, para efeito de contexto. Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16 e o versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 16,
O texto da palavra de Deus diz assim, Mateus 3, versículo 16 e o 17. Mateus 3, versículo de número 16 e versículo de número 17 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O que movia ao Cristo não era simplesmente as vozes externas, ou simplesmente as vozes das pessoas, mas o que movia Jesus era a voz que vinha dos céus. E a voz que veio do céu ao seu respeito foi: Este é o meu Filho amado. Mas os fariseus diziam assim: mas esse Cristo, ele é um enganador, ele não é um profeta que foi enviado por Deus, ele é um farsante. Diante de muitas vozes que vinham do lado de fora, tinha uma voz que se tornava mais firme sobre a vida de Jesus, e a voz é a voz que vinha do céu. E a voz que vinha do céu dizia: Ele é filho, ele tem filiação, ele pertence a uma família. Nós vivemos em um contexto, irmão, onde as mídias querem projetar uma voz ao nosso respeito. Nós vivemos um cenário, um ambiente onde nós vivemos, querem projetar vozes ao nosso respeito, mas nós devemos nos apegar à voz firme que vem do céu, e ela diz: Ele é meu filho, ela é minha filha, ele tem família, ela tem família, tem filiação. Eu vou te dizer algo muito gracioso: eu sou e você é filhinho de papai. Aleluia. Nós somos filhos do Pai. Então Jesus está nos criando um caminho sobre a intimidade. Quer ver, irmão? Quantos aqui querem ser íntimos de Jesus? Eu quero. Então nós precisamos aprender o caminho da intimidade. O caminho da intimidade parece que começa pelo serviço, porque o serviço traz algumas habilitações, só que o serviço por si mesmo não gera intimidade. A intimidade, ela é gerada por uma consciência de filiação. E se eu tenho uma consciência de que eu sou filho, eu vou ser íntimo do Pai. E sendo íntimo do Pai, eu vou servir a Jesus bem. Não só isso, eu vou servir a igreja bem. Não só isso, eu vou servir os meus irmãos bem. Irmão, pode notar e perceber: alguém que tem dificuldade com o serviço na igreja, ainda é porque não entendeu sobre filiação, ainda não entendeu sobre intimidade. Irmãos, em todos os ambientes que a gente passar, nós veremos pessoas que servem de qualquer jeito, que servem de qualquer maneira, que fazem por fazer. Mas também nós vamos passar em ambientes que tem pessoas que deixam marcas, que servem, irmãos, que quando passa, quando for embora, deixam imprimido a sua marca de serviço. A pergunta que eu faço para a igreja do Senhor é simples, e nós precisamos nos validar: se o nosso serviço tem sido feito pelo serviço, ou se o nosso serviço tem feito por causa da intimidade da filiação. Se nós estivermos aqui pelo serviço, o serviço vai nos tirar daqui quando o serviço for tirado de você. Você pegou isso aqui? Se nós estivermos aqui pelo serviço, você vai sair quando o serviço for tirado de você. Irmãos, agora que é uma verdade,
filiação, e nós estivemos aqui por causa da intimidade, pode tirar o que for da nossa vida, a gente permanece firme na pessoa bendita de Jesus. Não foi isso que João Batista disse? Se tiver que perder a cabeça, eu perco. Por qual motivo? Porque eu não estou aqui por causa do serviço, eu estou aqui porque eu já entendi, eu sou filho amado, hein? E não é só ser filho, nós somos filhos amados. Não foi isso que a palavra replicou a respeito de Jesus em Mateus 4,16? Este é o meu filho amado. Quantos se sentem amados por Deus, irmãos? Ah, irmão, mesmo sabendo que a gente não merece a graça, a piedade, o amor, a misericórdia, a bondade, o favor, a graça de Deus, mas é isso que o amor faz. É mesmo cada um de nós não merecendo, é mesmo sabendo que cada um de nós não merecia, mas Ele continua nos amando, Ele continua estendendo o seu perdão e a sua misericórdia. É isso que o Pai faz pelo Filho. O Filho, ele não precisa fazer nada demais para ele continuar sendo filho. Filho é filho, e ponto final. Só que Jesus vai nos ensinar que o caminho para a intimidade passa-se pelo caminho da filiação. Nós lemos em João, capítulo de número 17, a partir do verso de número 1, que Jesus vai dizer assim: Pai, Pai. E essa expressão Pai é uma expressão de filiação. E os irmãos vão perceber que todo aquele que tem a mentalidade de filho, ele vai ter intimidade com o Pai. Ele nunca vai buscar intimidade com o Pai por causa do serviço. Irmão, não adianta. Cada um de nós aqui somos filhos, e não adianta. A gente pode acordar cedo, arrumar a cama, fazer o próprio café, fazer o que for. Isso não vai gerar intimidade com o seu pai ou com a sua mãe. Isso é serviço. E o verdadeiro pai e a verdadeira mãe não vai ter intimidade com o filho ou com a filha por causa de um serviço que está sendo prestado. Sabe por quê? Porque quando eu e você não arrumamos a cama, a gente não deixou de ser filho. Deixamos de fazer um serviço, mas o pai e a mãe estavam ali, pronto a nos amparar, a nos acolher, a estender as suas mãos, o seu carinho, a sua vontade. Ou seja, nós não devemos nos relacionar com o Pai a partir do serviço, mas sim a partir da filiação. É isso que Jesus vai deixar claro. Pai, a expressão Pai é a expressão para a filiação, a expressão para o Filho amado. Porém, Jesus não vai parar aqui. A filiação traz consigo um ensinamento, e a intimidade também traz consigo um ensinamento. Jesus vai dizer assim: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Imagina se Jesus estivesse relacionado com o Pai somente por causa do serviço. Quando chegasse essa hora, sabe o que Jesus ia fazer? Olha, Pai, a hora chegou, estou batendo meu cartão e estou indo embora para casa. Agora o Senhor coloca outro no meu lugar aí. Só que Jesus não está relacionado com o Pai por causa do serviço, porque quando a hora chega, e essa hora aqui é a hora do aperto, a hora da dificuldade, a hora em que o caldo entorna, a hora quando todo mundo vai embora, a hora quando você fica sozinho, a hora da dificuldade, a hora da aflição, a hora da luta, a hora da provação. E Jesus não está relacionado com o Pai por causa do serviço, Ele está relacionado porque Ele é filho, e aquele que é filho não vai embora quando a hora difícil chega. Quem é filho não vai embora quando a hora difícil chega. Ele fica. Eu vou repetir. O filho, ele fica quando a hora difícil chega. O filho passa, não fica cedo. Ele diz assim: é chegada a hora. Se no primeiro ponto Jesus
Jesus vai nos mostrar que a intimidade, ela é uma conscientização de filiação, e pela filiação eu me aproximo de Deus. Na expressão chegada a hora, Jesus nos ensinará que a intimidade com o Pai não nos priva das dificuldades, mas sim nos capacita para poder enfrentar as dificuldades. Ninguém aqui, irmãos, pode bater no peito e dizer: eu sou íntimo de Deus e não passo por nenhum tipo de privação, não passo por nenhum tipo de necessidade, não passo por nenhum tipo de tribulação, não passo por nenhum tipo de afronta. Muito pelo contrário, a filiação não nos livra do momento de dificuldade. Só que uma verdade a gente precisa aprender: a filiação, ela vai nos capacitar para enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida. Eu quero dizer isso para a igreja do Senhor, porque o Espírito do Senhor me leva a dizer: tem gente aqui dentro que, se não fosse filho de Deus, passando o que está passando, já teria tirado até a própria vida. Mas sabe por que está aguentando, irmão, o treino? Sabe por que está aguentando a prova? Sabe por que está aguentando a aflição? Sabe por que está aguentando as dificuldades da vida? É porque você é filho, porque eu sou filho, e nós temos consciência de filho. Se não tivesse consciência de filho, já teria abandonado tudo, Alex, já teria jogado tudo para cima. Mas ele e você somos filhos, e por conscientização de ser filho, nesta noite o Espírito de Deus me leva a te dizer: receba a graça, receba de novo, receba a virtude do Espírito de Deus. Para quê, pastor? Para poder enfrentar as dificuldades. Ou você achou que ia dizer que você é filhinho de papai e não ia passar por nada? Eu não conheço esse evangelho. Eu conheço o evangelho da cruz, aonde o pai apertou o filho. O pai apertou o próprio filho. O pai apertou o próprio filho. Eu conheço esse evangelho, e é esse evangelho que nós temos ensinado aqui às quintas-feiras. Irmão, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 1000 pessoas sentadas nas cadeiras, e esse evangelho vai continuar sendo pregado do mesmo modo, do mesmo jeito. Nós estamos aqui igual Paulo: aquilo que eu recebi do Senhor eu também tenho entregado. O que nós aprendemos com Jesus é que Jesus nos ensina que a intimidade com o Pai não nos priva das dificuldades, Alex, pelo contrário, mas sim nos capacita a enfrentar as dificuldades. Você quer ver, irmão? Se você ler João capítulo de número 17, você vai ver que Jesus está intercedendo e orando, clamando ao Pai. Quando chega no capítulo de número 18, Jesus vai ser preso, irmãos. Quando ele diz assim, ó, é chegada a minha hora, Jesus já tem ciência do que vai acontecer com ele. Só que a intimidade não priva Cristo das dificuldades. A intimidade vai capacitar para enfrentar as dificuldades. No capítulo de número 18, Jesus vai ser preso. No capítulo de número 18, a partir do versículo de número 12, Jesus vai ser levado à casa de Anás e à casa de Caifás. Jesus vai ser interrogado, Jesus vai ser acusado, Jesus vai ser julgado ilegitimamente, sem pecado, sem culpa. Jesus é transferido para a casa de Pilatos. Ainda no capítulo de número 17, Pilatos vai fazer um julgamento do próprio Senhor Jesus. Nesses atos, Pilatos coloca Jesus diante de todo o povo, e era por costume fazer a libertação de alguém
Pilatos vai dar indicação, ele diz assim: eu não vejo culpa na vida desse homem. Mas a população, o povo, o sistema gritava lá de embaixo: crucifica Cristo, solta Barrabás. Crucifica Cristo e solta Barrabás. No capítulo de número 19, no livro de João, vem a decisão de Pilatos. Pilatos, ele vai decidir dizendo assim: eu não vejo nenhum tipo de condenação na vida desse homem. E os homens que estavam lá embaixo começam a gritar de novo: crucifica Cristo. E ele atende um pedido. O texto vai dizer que Jesus, ele é açoitado. Jesus, ele é esbofeteado pelos guardas. Jesus, ele é cuspido em sua face. Jesus, ele é posto seminu e colocam um patíbulo sobre o seu ombro e mandam ele carregar até o Gólgota, o local da crucificação, o monte da caveira. E o capítulo 19, versículo de número 17, diz uma frase muito importante. O texto diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira. A intimidade que Jesus teve lá no Getsemane com o Pai, a intimidade no capítulo de número 17, não livrou Jesus das dificuldades, igreja. Alguém que está na igreja por causa do serviço, quando chega as dificuldades, eles vão embora, irmãos. Eles não ficam. Eles não conseguem entender o caminho da filiação e o caminho da intimidade. E a intimidade com o Pai nos faz suportar as dificuldades da vida. Jesus tomou sobre si a sua cruz. Só que algo interessante vai acontecer lá no capítulo 19, e eu faço a leitura do versículo de número 30. Capítulo 19, verso 30, o texto diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Em outra versão ele vai dizer: está pago. Uma versão mais antiga vai dizer assim, tetelestai, está pago, está consumado. Veja que a intimidade que Jesus tinha com o Pai não livrou Jesus de passar as dificuldades da vida. Só que uma coisa Jesus recebeu capacitação do céu para enfrentar cada dificuldade que vinha sobre a sua frente. E quando alguém pensou, ele não vai dar conta, vai desistir, agora que ele vai cair, ele não vai levantar mais. Jesus chegou até o final, e lá na cruz do Calvário, de braços abertos, ele diz: a ti, Pai, entrego o meu espírito. E ele disse: Pai, está pago. Aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz e fiz até o final. Agora toda a humanidade está perdoada pelo meu sangue, porque eu fui capacitado pelo Pai para seguir em frente e ir até o final. Eu quero ministrar sobre a sua vida, que as dificuldades que aparecerem no meio do teu caminho, é isso, pastor, o senhor está profetizando dificuldade? Não, a Bíblia diz que as dificuldades elas vêm mesmo. Eu quero te dizer que as dificuldades que aparecerem sobre a tua frente, elas não vão te parar. Por quê? Porque nós temos consciência de filiação, nós estamos criando intimidade e nós vamos prestar um bom serviço para Jesus. Receba a capacitação de Deus para enfrentar as dificuldades no meio do teu caminho. Pastor, mas eu quero chorar. Chore, irmão. Pastor, mas eu estou cansado. Descanse, irmão. Mas libera uma palavra de Deus, diga para o seu irmão que assim, as dificuldades não vão te parar, viu? Diga para mais alguém, eu vou dizer para o Alex: Alex, as dificuldades não vão te parar. Mário, as dificuldades não vão te parar, Marião. Não vão parar, Marião. Irmã, as dificuldades não vão te parar. Não vão.
dificuldade de vocês talvez não seja tanta fora, mas são dificuldades internas. E o Espírito de Deus pede para mim ministrar isso sobre a vida de cada uma de vocês. Às vezes alguma de vocês tem uma condição financeira melhor que a outra, e está tudo bem, mas alguma de vocês tem dificuldades internas, que só o Espírito de Deus pode prescrutar e saber o que é que tem passado na vida, na mente, no coração e no entendimento. Mas o Espírito de Deus pede para mim ministrar isso. As dificuldades não vão parar vocês. Receba a capacitação de Deus para avançar. Glória a Deus. Ó, só os jovens, hein? Diga assim para sua irmã ou para o seu irmão: a ordem é para baixar, viu? O caminho da intimidade, ele é criado por intermédio da filiação. Nunca devemos criar intimidade pelo serviço. Eu já trouxe uma ilustração aqui sobre a igreja de Éfeso, que tinha serviço. O próprio Senhor Jesus vai dizer: vocês estão trabalhando, está tudo funcionando aí na igreja. Ó, som de qualidade, Wi-Fi, televisão, telão, celular de última geração gravando, câmeras boas, instrumentos. Vocês estão trabalhando, porém vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, o primeiro amor é quando, a mesma expressão quando o marido se divorcia da sua esposa. Jesus estava dizendo para a sua igreja: vocês estão se divorciando de mim? É isso mesmo que vocês estão pensando em fazer? Jesus estava dizendo isso. Por isso que ele vai dar uma palavra de repreensão: arrependa-te, lembra-te de onde caiu e arrependa-te, senão eu virei a ti. Olha, Jesus dizendo isso para a igreja. Ou seja, por que Jesus dá mais uma chance para essa igreja? Porque essa igreja ainda era filha. E o pai repreende a todo aquele a quem ele ama. Ok? Então a igreja de Éfeso ainda ela era filha. Irmãos, a pergunta que fica é: como ter intimidade com Jesus? A resposta é: observando Jesus. Como que é ter intimidade com Deus? Observando Jesus, porque Jesus é Deus. Observe Jesus, como ele se comportava diante do Pai, irmãos. Aí você vai desenvolver intimidade com Deus. Nós criamos um caminho aqui, que é o caminho da conscientização de filho, mas também o filho, olha lá, hein, pelo amor de Deus, porque filho que vai embora quando as coisas apertam é filho pródigo, certo? Então nós temos que ter a conscientização de filhos e filhos amados. Filhos amados. Queridos, um segundo texto, que é o texto que nós fizemos leitura, para conscientização a respeito da intimidade, é Mateus 6. Glória a Jesus. Mateus 6, verso de número 9. Olha como Jesus vai estabelecendo intimidade com Deus. Nós aprendemos que a intimidade não nos priva das dificuldades, mas ela nos capacita para podermos enfrentar as dificuldades. E nós observamos isso na vida de Jesus, capítulo 17, 18 e 19 de João, até a crucificação do Cristo e a sua ressurreição. Capítulo de número 6 de Mateus, versículo de número 9, o texto diz assim, verso de número 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim. O que Jesus vai dizer de novo? Pai nosso. Olha o caminho de filiação que Jesus vai traçando, irmãos. O caminho, e se os irmãos perceberem, toda essa comunicação é no momento de oração. Nós estamos falando sobre oração, sobre disciplina, sobre prioridade, sobre intimidade, sobre dependência. E todas essas palavras que Jesus está direcionando ao Pai,
ele está no momento de oração. E no momento de oração, ele vai criar aqui um caminho de filiação. E o caminho da filiação, irmãos, ele vai gerar esse caminho de intimidade. Veja que os irmãos percebam, o texto diz assim, lá em João 17, só tem a expressão Pai, mas aqui Jesus vai usar a expressão Pai Nosso. Ou seja, ele usa um plural aqui. Ele não vai dizer assim, meu Pai, mas ele vai dizer assim, Pai Nosso. Essa expressão aqui leva-nos ao entendimento. E que entendimento é esse? É que nós somos parte da família de Deus, cada um de nós. Ou seja, os cristãos que estão espalhados sobre toda a face dessa terra, eles pertencem à família de Deus. E nós não temos o direito de pedir qualquer tipo de coisa que prejudique um membro desta família, irmãos. É por isso que Jesus vai conscientizar dizendo, Pai Nosso. Quando nós formos orar no momento de intimidade, os nossos pedidos têm que estar sincronizados, que nós somos uma família, e nenhum tipo de pedido que eu faça diante de Deus possa prejudicar alguém que é membro desta família. O Pai não é só meu, o Pai é. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. Só que ele não para aqui, ele diz assim, para terminar a expressão, ele diz assim, Pai Nosso que estais no céu. Aí ele usa uma expressão aqui muito linda, ele diz, santificado seja o teu nome. Muito bem. Olha o caminho que Jesus está criando, o caminho da filiação que vai gerar intimidade. O caminho da filiação que vai gerar intimidade. Santificado seja o teu nome. Com isso, com essa expressão, santificado seja o teu nome, Jesus está nos ensinando que a intimidade com o Pai não começa com os nossos interesses pessoais. A intimidade com o Pai não começa com os nossos interesses pessoais. Veja que essa aqui é uma oração modelo, é o próprio Senhor Jesus que está orando. Ele vai dizer, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Veja que nessa expressão, irmãos, não são os nossos interesses pessoais, mas sim os interesses de Deus. Ele não vai dizer assim, santificado seja o meu nome, mas ele vai dizer assim, santificado seja o teu nome. A intimidade com Deus não está baseada nos nossos interesses pessoais, igreja. Não faz sentido, irmãos, nós estamos reunidos aqui às quintas, aos domingos e às terças, e nas nossas orações eu estou ensinando aqui aos irmãos a só pedir. A só falar assim, não peça, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Se o próprio Senhor Jesus, na sua oração modelo, ele vai dizer assim, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Irmãos, nos cultos que nós estamos reunidos, nós devemos pedir sim, a Bíblia nos diz que nós devemos pedir, buscar, bater. Só que a consciência primeira a primeira consciência é que acima dos meus interesses existe o interesse do Pai. Então, quando nós nos reunimos, a igreja deveria perguntar um para o outro, não assim, qual o seu interesse para hoje, o que você vai pedir hoje, mas a igreja deveria pensar assim, qual que é o interesse do Pai hoje? Se todas as vezes que nós somos pregar, se todas as vezes que nós somos dirigir culto, as irmãs também recebam isso. Se todas as vezes que as irmãs forem louvar, se todas as vezes que os jovens forem louvar, se todas as vezes que os músicos forem ministrar ao Senhor, não viessem perguntando qual que é o interesse da igreja hoje. Não, hoje a gente vai falar de bênção.
Hoje a gente vai falar de chaves. Hoje a gente vai falar de portas abertas. Mas se nós viéssemos aqui, irmãos, colocássemos o joelho diante dos céus e dissesse: Pai, qual é o seu interesse para falar com a igreja hoje? Ainda que fosse porta aberta, ainda que fosse chave, ainda que fosse, mas esse seria o interesse do Pai e não o nosso interesse. Jesus vai ensinar a sua igreja de uma maneira diferente do sistema estava ensinando. Não espere que aquilo que venha de Deus vai a favor do sistema. Aquilo que vem de Deus sempre vai contra o sistema. E Jesus está ensinando: Pai nosso. O sistema daquela época era: meu Pai, meu Deus, é tudo meu, é só para mim, louvado seja eu, é tudo para mim. Só que Jesus vai dizer assim: não, o Pai não é teu, o Pai é nosso. Não é louvado seja você, agora louvado seja o nome do Senhor. Não é teu interesse, mas o interesse do Pai. E você quer ver algo lindo, irmão? Você quer ver algo lindo? O filho, pega isso aqui no seu espírito, o filho que aprendeu a cuidar dos interesses do pai, o pai cuida muito bem do seu filho. O que eu quero que você saia conscientizado daqui hoje: aprenda a cuidar dos interesses do pai, e não se preocupe com o seu cuidado, porque o pai vai cuidar de você. Como ele tem cuidado. Jesus cuidou dos interesses do Pai. Aleluia. Irmãos, e qual que era o interesse do Pai, para a gente poder finalizar? E qual que era o interesse do Pai em Mateus 6? Esse sermão está agrupado no Sermão do Monte, ok? O maior sermão de Cristo sobre todo o Evangelho. Sermão do Monte. O Sermão do Monte, no capítulo de número 6, ele está situado em 3 interesses de Deus. Quem quer saber aqui qual que é o interesse de Deus? Muito bom, glória a Deus, muito bom. Quando você se preocupa em saber qual que é o interesse de Deus, Deus vai se preocupar em saber qual que é o seu interesse. Todas as vezes, irmão, que eu me dediquei aos interesses de Deus, em saber qual que era a sua vontade, o Senhor cuidou de mim em todos os detalhes. Por muitas das vezes eu fui para a igreja pregar, e aí eu não tinha combinado nada com os irmãos, que eu não sou disso, mas a minha gasolina estava na reserva, na reserva. E eu não comunicava com o pastor da igreja por ética minha, coisa minha pessoal. E quando eu chegava no local que eu ia ministrar, irmã, eu estava ali cuidando dos interesses do Pai. Tinha jejuado, orado, pedido uma palavra para o Senhor, e a igreja estava sentada prestes a ouvir. E quando eu vinha, pregava os interesses de Deus, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. O culto se encerrava, irmãos. Eu não me lembro de uma vez ter ido embora de mão vazia. Os céus têm cuidado dos meus interesses. Por qual motivo? Porque nós estamos aprendendo a cuidar dos interesses do céu. Eu quero ministrar isso na sua vida. Eu sinto no meu espírito de ministrar isso a você. Pastor, mas eu tenho inclinado o meu coração a cuidar das coisas de Deus, mas eu quero ministrar isso sobre você. Uma capacitação ainda muito mais profunda, um envolvimento muito mais maior. Pega esse português, muito mais maior. Uma capacitação tremenda, profunda e intensa, aonde você vai se envolver com as coisas de Deus. Eu não estou falando aqui das coisas aqui da casa de Deus, estou falando das coisas que importam para Deus, daquilo que é importante para o Senhor. E aquilo que foi importante para o Senhor, é claro que vai envolver a casa de Deus, mas você vai ter a consciência que você está fazendo para Deus. O pastor aqui, irmãos, não pode te dar nada. Às vezes eu esqueço até de falar obrigado para alguns irmãos. Tem às vezes de mandar uma mensagem, ó, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus, irmão, aleluia! Ele vai cuidar dos nossos interesses em nome do Senhor Jesus. Quando a gente aprender a cuidar dos interesses de Deus. E o interesse de Deus em Mateus 6, se os irmãos lerem, o primeiro interesse de Deus, o Alex falou hoje aqui no Salmo 50, o primeiro interesse de Deus é
o seu reino. E o terceiro interesse de Deus em Mateus 6, a sua vontade. Diga assim, ó, o seu nome. Diga assim, o seu reino e a sua vontade. Então, se eu perguntasse para os irmãos hoje aqui, qual que é o interesse de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite? Você teria uma resposta para dar. Você diria assim: honrar o nome de Deus. O interesse de Deus para a nossa vida hoje aqui é fazer com que o reino de Deus avance, ou seja, ser um cooperador para que o reino de Deus avance. E não só isso, cumprir e obedecer a sua vontade. Então, qual é o interesse de Deus? O Alex falou: não escandalizar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não ser uma pessoa em que as pessoas lá de fora dizem assim: para ser crente igual essa pessoa, não vou ser crente. Isso é escandalizar o nome de Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. O interesse de Deus é o nome, porque Jesus vai dizer: santificado seja o teu. O interesse de Deus é o reino, porque Jesus vai dizer: e venha o teu. O interesse de Deus é a vontade, porque Jesus vai dizer: e seja feita a tua. Então o interesse de Deus é honrar o nome de Deus. Irmãos, e honrar o nome de Deus vai além daquilo quando as pessoas estão nos enxergando. Honrar o nome de Deus é quando ninguém está te vendo. Isso é honrar o nome de Deus. Ser cooperador para que o reino de Deus avance. Como que eu posso isso, pastor? É ter a mentalidade de filho, irmãos. É gerar intimidade, buscar intimidade. Sabe aquela expressão que Jesus usa nesse texto, dizendo assim, ó: quando vocês forem orar, vocês façam isso em secreto, mas vocês entrem dentro do teu quarto. Essa expressão aqui, quarto, é uma expressão que era usada antigamente para guardar tesouros, presbítero. Nos quartos era um local onde eles guardavam tesouros. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você entrar no teu quarto, se lembre que é lá que vão ter tesouros guardados. Por isso que Jesus vai dizer: quando você tiver que ajudar alguma coisa, não junte tesouro na terra, mas ajunte tesouro nos céus. Entra no quarto, o local do tesouro, o local onde é desenvolvido os maiores tesouros. Por quê? Porque ali é o local da oração. Eu quero ministrar muitos tesouros sobre essa vida. Pode ser da terra, mas principalmente os tesouros do céu. O tesouro, irmão, quando a gente adquire ele no quarto. Você pode olhar para a vida de alguém que tenha a condição financeira muito bem estabelecida, o carro do ano, mas você olha para ele e você fala assim: ei, irmão, você tem quarto, você tem tesouro? Maior do que essas coisas aqui da terra é nós temos um local no nosso quarto, no nosso aposento, que é de lá que vem os maiores tesouros. Amém, meus irmãos? Ser cooperador para que o reino de Deus avance, ok? E a última, mas não muito menos importante, é a vontade de Deus, a vontade do Pai. E com a vontade do Pai, nós devemos obedecer e cumprir a vontade do Pai. No seu lugar, fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor.